Bom dia! Este trimestre da IBD está enfatizando o conhecimento de Deus. No estudo de hoje, vamos saber que Deus é paciente. O meu desejo é que possamos compreender a sua paciência aliada aos seus outros atributos. Paciência envolve os conceitos de resistência, perseverança, bondade, tolerância. A verdadeira paciência não é uma qualidade que possui sua origem na natureza humana. Tanto é verdade que Paulo cita a paciência como uma virtude produzida no crente pelo Espírito Santo. Vamos abrir lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se por um lado a Bíblia enfatiza a necessidade de ter um espírito paciente, por outro ela deixa claro que a falta da paciência resulta inevitavelmente em obras da carne, gerando dissensões, brigas e explosões de ira. No Antigo Testamento, as palavras traduzidas como paciência, pelo menos 3 vezes, indicam um espírito paciente ou a atitude de esperar pacientemente. Podemos ler lá em Salmos 37:7, Salmos 41 e Eclesiastes 7:8. Já no Novo Testamento, pelo menos 4 termos gregos são traduzidos como paciência. A primeira palavra é macrotumia, quer dizer longura de espírito. Indica a qualidade de alguém em suportar um sofrimento prolongado ou uma intensa provocação, ou seja, é a qualidade de ser longânime e tardio em irar-se. Exemplo lá em Gálatas 5:22, que nós já lemos, né? E em Mateus 18:26 e 29. Longanimidade é nesse sentido que essa palavra foi usada por Paulo para se referir a uma qualidade de Deus. Em Romanos 2:4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Pedro usou o mesmo termo em 2 de Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Outro termo, também traduzido como paciência, é o termo hipomone. Essa palavra basicamente se refere à paciência demonstrada em circunstâncias difíceis. Enquanto macrotumia está mais relacionada à virtude de uma pessoa, hipomone está relacionado às circunstâncias enfrentadas por tal pessoa e o modo como ela resiste à adversidade. Quando Tiago se refere a Jó, ele usa esse termo. Tiago 5:11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Esse tipo de paciência é diretamente o oposto da ansiedade, pois mantém a pessoa firme e inabalável em qualquer situação, pois de alguma forma ela possui esperança e segurança. Paulo, escrevendo a Timóteo, emprega outros 2 termos que também são traduzidos como paciência. O primeiro deles é a palavra epieiques. Essa palavra expressa uma atitude bondosa, conciliadora, flexível, razoável e abnegada. Podemos ler lá em 1 Timóteo 3:2-3. O segundo termo é a palavra anexikakos, que literalmente fala sobre suportar ou resistir sob o mal. Em 2 Timóteo 2:24, diz assim: Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Paciência ou longanimidade significa basicamente suportar
pacientemente o mal ou a provocação, junto com a recusa de perder a esperança de haver melhora no relacionamento perturbado. Portanto, a longanimidade tem um objetivo visando especialmente o bem-estar daquele que causa a situação desagradável. Isso não significa fechar os olhos ao mal. Quando se alcança o objetivo da longanimidade, ou quando de nada adianta aguentar ou esperar mais tal situação, a longanimidade acaba, cessa. Ela cessa quer quando resulta em bem para os que causam a provocação, quer com uma ação contra esses que o fazem, esses malfeitores. De qualquer modo, aquele que usa de longanimidade não é espiritualmente prejudicado. Sabemos que Deus é amor, lá em 1 João 4:8. E o amor é paciente, 1 Coríntios 13:4. Sem dúvida alguma, a paciência ou longanimidade é um aspecto importante do amor de Deus. É uma qualidade divina mencionada várias vezes no Antigo Testamento. Salmos 86:15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Salmos 103:8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Êxodo 34:6 e 7. E passou adiante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Vemos em Joel 2:13. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Deus é longânimo quando ele dá tempo para o pecador se arrepender. Ele seria perfeitamente justo se castigasse o pecador na hora, mas ele escolhe ser paciente. A longanimidade de Deus é vista nos dias de Noé, dando tempo para os homens se arrependerem. 1 de Pedro 3:20. Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Em Neemias 9:29. Tu o advertiste que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos, pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive se lhes obedece. Com teimosia deram-te as costas, tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te, e durante muitos anos foste paciente com eles. A longanimidade de Deus não adianta se não houver arrependimento. O propósito de Deus em mostrar a paciência é de nos conduzir ao arrependimento, conforme nós vimos lá em Romanos 2:4. As pessoas que continuam no pecado, não se arrependendo, enquanto há esperança, enquanto Deus está sendo longânimo, estão perdidos. Vamos lá continuar em Romanos 2, versículo 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. O Salmo 7, versículos 12 e 13 diz assim: Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. A paciência de Deus nos oferece a oportunidade de nos arrependermos e fazer a vontade dele. Jamais devemos achar que a longanimidade de Deus dá permissão para a gente continuar pecando ou pecando ainda mais. Jesus não voltou ainda por causa do desejo de Deus de que todos se arrependam. Está lá escrito em 2 de Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns.
Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nos versículos 14 e 15 desse mesmo capítulo. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se em serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Isaías ensinou este princípio quando falou ao povo de Judá. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Isaías 55, 6 e 7. A paciência de Deus tem limite. Muitas pessoas agem como se a paciência de Deus não tivesse limites. A Bíblia mostra que haverá um ponto final na paciência, na longanimidade do Senhor. Nos dias de Noé, Deus fechou a porta. Gênesis 7:16. Ele esperou, mas ele fechou a porta. A morte marca o fim da oportunidade de se arrepender e receber o benefício da misericórdia de Deus. Temos alguns exemplos na Bíblia, ali em Lucas 12, 20 e 21 e Lucas 16, 24. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu as más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. A paciência de Deus é uma disposição temporária a fim de permitir a mudança do coração. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, Deus nunca teria exercido paciência. A sua paciência não é fruto, a paciência de Deus não é um fruto de fraqueza ou falta de poder, como normalmente ocorre conosco. A sua paciência não diminui o seu poder. Está fundamentada na plenitude do poder que ele tem em si mesmo. Vemos mais do poder de Deus através da sua paciência do que através da sua ira. O maior exemplo disso foi a morte de Cristo pelos nossos pecados. Nenhum outro atributo impede o exercício da paciência de Deus. O abuso deste atributo, dessa paciência de Deus, faz com que o pecador cometa novos pecados, fazendo-o mais digno de um castigo maior. A paciência de Deus é um conforto para o cristão. Podemos voltar para Ele. Isso é maravilhoso para nós, porque se ele não tivesse paciência, nós não teríamos esse tempo de voltar, nós seríamos destruídos imediatamente no momento do pecado. O que Deus espera de cada um de nós quando está sendo paciente está escrito em Mateus 5:48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nosso Deus é longânimo, é paciente, mas também é justo. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Até o próximo domingo.